visibilidade e influência na carreira corporativa. A gente vai falar de desafios, e além dos desafios, a gente vai falar sobre como fazer algumas coisas que, na verdade, muitas de nós temos dificuldade. Por exemplo, a autopromoção. Para quem não me conhece, eu tenho mais de 15 anos dentro do mundo corporativo, atuando sempre em recursos humanos, em gestão de pessoas. Em um momento eu atuei em responsabilidade social também, como executiva, mas eu iniciei como analista e finalizei a minha carreira no corporativo como executiva, né? Fui para fora do país, então fui expatriada e retornei numa posição executiva, até que eu engravidei de gêmeas, da Lá e da Maia. E aí, antes de eu retornar, uma semaninha antes de eu retornar de licença maternidade, uma pessoa que estava no pipeline de sucessão, que havia sido a primeira brasileira, mulher, a ser expatriada pela empresa. Quando eu voltei de licença maternidade, prestes a voltar uma semana antes, eu fiquei sabendo que a minha posição havia sido extinta durante a minha licença maternidade e eu fui convidada para uma outra posição dentro da empresa, porém aquela posição não fazia sentido para mim. E aí foi que eu me organizei, me planejei muito bem, pedi demissão, fundei a Bico, que é a minha empresa, e já há mais de 4 anos desenvolvo apenas mulheres líderes. E eu sou psicóloga, gente, então eu sempre brinco, né? Para além da técnica, o meu método é voltado para o autoconhecimento, para a autoconfiança, para o desenvolvimento emocional e mudança de mentalidade. O que nós vemos, que é o que todo mundo vai e faz, e corre atrás e faz MBAs, idiomas, treinamentos específicos, e mesmo assim não é promovida, mesmo assim não é valorizada, e a gente continua. Só que quando a gente está na carreira de liderança, isso aqui não é mais o que é o necessário, isso aqui a maior parte das pessoas já tem, né? O que faz crescer são estas coisas aqui, ó, que estão aqui na parte de baixo, que ninguém vê. Essa aqui até que é mais comum, né? A gente vê, eu tenho que desenvolver minha equipe, eu tenho que ser uma boa gestora, eu tenho que entender do negócio, isso aqui é mais sabido, né? E tal. Agora, o self, o desenvolvimento do self, do autoconhecimento, isso aqui ninguém vê, ninguém trabalha, e é aqui que impede o nosso crescimento. Eu estou cansada de ver, eu não gostaria de ver mais, eu desenvolvo mulheres líderes, mentoro mulheres líderes para não ver mais tanto isso acontecer, que é homens menos preparados sendo promovidos e a mulher não. Uma outra coisa, fazendo a função, por exemplo, gerencial sem o cargo gerencial, fazendo a função de coordenação sem o cargo de coordenação, eu não vejo tanto homens nessa condição, agora eu vejo muitas mulheres nessa condição. E aí, o que é muito desenvolvido do meu método, né, que é a equipe, o negócio, a visão para o negócio e o self, né? Isso daqui é o suficiente? Não, ainda não. O que é que a gente precisa fazer? Desenvolver as capacidades executivas do futuro. O que fará com que eu seja vista um alto potencial para estar naquela posição acima, uma posição executiva. Este daqui é o ciclo da visibilidade e influência, mais chamado CVI. Então, para que eu tenha visibilidade e influência, eu preciso percorrer alguns passos. O primeiro passo é o autoconhecimento e a autoconfiança. O que está aqui por detrás desse nunca me sinto 100% preparada? Muitas vezes aquela ideia de perfeição, sabe? Eu preciso sempre mais, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso ser melhor nisso. É um ciclo que acaba fechando em si mesmo. Então, você continua na posição que você está. A gente tem que se reconhecer antes para daí sim ter o reconhecimento. Então, por isso que esse trabalho de autoconhecimento é tão importante. Aqui, acho feio e arrogante quem fica se autopromovendo. O que acontece? A gente acaba vendo essa pessoa que a gente enxerga, que é aquela que faz aquela autopromoção ruim, né? Que é aquela pessoa que às vezes nem fez e está falando. Ou, tipo, em toda reunião a pessoa precisa se autopromover e de uma forma ruim, de uma forma arrogante. Então, a gente está vendo esse lado da escala da autopromoção. E aí, o que a gente faz muitas vezes? A gente se fecha. Eu não quero ser assim, então eu vou ser assim. Que é menos, que é bem menos, que é quase nada, que é quase não falar sobre você. E aí eu falo para você que, na verdade, existe um caminho do meio. É aquele que a gente precisa aprender a fazer. E também tem uma questão de gênero aqui na liderança, que muitas vezes você fala de uma forma mais firme, e aí você é tida como agressiva, algumas vezes, ou nossa, o que aconteceu com ela? E aí, quando você muitas vezes não se posiciona, acho que ela não sabe do assunto. Então, quer dizer, a gente precisa também aprender a lidar com essa crença limitante aqui, para a gente conseguir se posicionar de forma adequada, considerando os desafios dos vieses inconscientes que vão existir naturalmente na nossa sociedade, no nosso dia a dia. E o 4, né? Basta fazer um bom trabalho que o reconhecimento vem. Não falo sobre mim, não falo que eu quero aquela posição, não falo sobre carreira,
mas eu acho que eu mereço um reconhecimento. Então, eu faço um bom trabalho e espero ser reconhecida. E aí eu preciso falar para vocês que isto não acontece normalmente nas empresas. Você tem que se posicionar com relação à sua carreira. Tem que ser protagonista desta carreira. E aí existe uma questão do autoconhecimento também, que é muito importante a gente falar, e que eu ouço gente, assim, muito aqui, que é, eu fui crescendo e eu deixei de ser quem eu sou. Mas você não precisa deixar de ser quem você é. E se você está pensando, poxa, mas eu já estou neste caminho, existem formas de você parar, pensar, refletir, buscar clareza para ir para um outro caminho, o caminho da liderança autêntica, né? Da líder que conhece o meio, sabe como tem que se posicionar em cada situação, mas não deixa de ser quem ela é. Para que a gente possa caminhar e ter visibilidade e chegar no momento de influenciar, a gente tem que ter o nosso time forte. Não tem como. Se não, sabe o que que acontece? Eu vou ficar na execução, eu não vou ter um time autônomo, eu não vou conseguir nem planejar ações, porque eu estou até aqui, né, de trabalho. Eu não consigo nem planejar ações para a minha autopromoção, para o próximo passo, não consigo me desenvolver. Então, assim, pensa assim, ó, base autoconhecimento. Acima do autoconhecimento é forma um tipo forte. Tudo isso vai te sustentar.